Então, olá, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo, né? Nós tivemos apenas uma pessoa que participou da nossa enquete quando eu perguntei a respeito do porquê que você lê, né? Se por divertimento ou por necessidade profissional. E apenas o Raí, obrigada Raí, respondeu. Então a gente vai falar aqui nesse videozinho um pouco a respeito dos objetivos que se estabelecem quando nós estamos numa tarefa de leitura. Sempre vai existir um objetivo, por mais inconsciente que ele possa ser, nós nunca nos aproximamos de um texto sem ter um objetivo naquela leitura. Normalmente, quando nós lemos, é porque queremos algo. E esse algo, ele pode ter sido motivado, digamos assim, por questões práticas, por objetivos bem definidos, como, por exemplo, a gente vai consultar o significado de uma palavra no dicionário. Então, eu não vou ler todas as palavras que tem no dicionário até chegar àquela para a qual eu quero o significado. Então, a minha aproximação ao dicionário já vai ser guiada, digamos assim, por esse meu objetivo. Eu quero saber o significado da palavra X. Então, esse é um exemplo muito consciente de um objetivo de leitura. Nós temos, às vezes, traçamos objetivos inconscientes. Por exemplo, você está no site de jornal, seja Folha de São Paulo, Estadão, seja o jornal qual for, e o que instintamente nós fazemos? Passamos os olhos nas manchetes, né, das notícias. E nos interessamos pela manchete que vai acionar uma série de aspectos dentro de nós. Um deles, por exemplo, está ligado ao conhecimento prévio, né? Então, se eu sei, vou dar um exemplo meu recente a respeito da Ana Maria Braga. Então, passando os olhos em manchetes de um site de notícias, aparece lá a notícia da Ana Maria Braga sendo substituída por duas pessoas da Globo em virtude da doença. Então, eu, por conhecer Ana Maria Braga, né, por já ter acompanhado doenças anteriores, né, dela, isso aguçou a minha curiosidade e aí eu elegi essa notícia para saber, para extrair mais informações sobre esse tema. A gente lê, né, todo tipo de texto, claro, a gente vai ler textos também ligados ao nosso interesse, seja interesse profissional, seja interesse pessoal. E quando nós nos aproximamos de textos ligados ou à nossa área profissional ou ao nosso interesse profissional, com certeza estamos buscando novas informações, tá? Então, o nosso objetivo de leitura é extrair informação nova que possa nos ajudar a crescer. E, claro, a gente também tem, como o Raí colocou, respondendo à minha enquete, que ele lê pelo prazer, né? Lê por entretenimento. Bom, esses objetivos, né, que são construídos, estipulados por nós, eles vão influenciar a forma, o modo, né, pelo qual vamos realizar a leitura. Então, quando a gente corre os olhos numa página de dicionário, por exemplo, buscando aquela palavra, nós estamos fazendo uso de uma estratégia sem mesmo saber disso, né? A gente está procurando aquela informação, não serve outra. Claro que esses objetivos, eles vão
nós podemos atrelar a esses objetivos níveis diferentes de compreensão. Então, olha, quando eu procuro uma palavra no dicionário, aquela página, por exemplo, pelo fato de eu não ter parado para olhar outras palavras, não significa que eu não tenha compreendido. Vocês perceberam? Por quê? Porque a minha compreensão está focada apenas para encontrar o significado da palavra X. Então, é uma compreensão, digamos assim, detalhada, né? Falando nesses níveis de compreensão, e aí a gente termina esse vídeo, nós temos a compreensão detalhada, a compreensão geral e a compreensão pelas ideias principais, tá? Então, quando vamos ler de uma forma geral, nós passamos os olhos rapidamente pelo texto, normalmente. Nós prestamos atenção a títulos, a subtítulos, se tiver imagens, figuras, tabelas, né? Isso vai ser alvo da nossa atenção. No caso de ler em língua estrangeira, no caso de ler em inglês, nós vamos prestar atenção às palavras que são semelhantes à língua portuguesa, que são chamados de palavras cognatos. A gente vai procurar identificar o tema, né? E nessa leitura que é feita, nesse primeiro nível de leitura, a gente está usando uma estratégia chamada skimming, porque a gente passa os olhos, procura aqui e acolá obter uma ideia geral sobre o texto. Então, depois de obtida essa ideia geral, a gente pode partir ou para uma compreensão de ideias principais que estão ali no texto, e aí eu vou usar uma outra estratégia que é chamada de scanning, porque eu estou procurando aí informações específicas, ou seja, qual foi a primeira ideia tratada no primeiro parágrafo, qual foi a ideia tratada no segundo, e assim sucessivamente, né? E para chegar no nível da compreensão detalhada, tá certo?